Seja muito Olá! Boa obrigado. noite! Boa noite. Saudades! Muitas. Um Muito. prazer gigantesco você ter Nem me aceitado esse fala. convite. Nossa, de coração, obrigado mesmo. Obrigada a você, César. Eu que agradeço. Eu tenho dívidas eternas com vocês, com você. Ao contrário. Vamos começar oficialmente. Hoje eu tenho a honra, a satisfação de ter conosco para dividir esta horinha de bate-papo a doutora Júlia Nicolosi, enfermeira especializada em enfermagem neonatal, especialização essa que ela fez no Hospital das Clínicas da USP, mestre e doutora. Como ela falou, me deu a satisfação, me deu o voto de confiança. A Júlia é a minha primeira orientada oficial. Até então eu tinha participado de algumas orientações, mas a Júlia foi a primeira que eu falei, acredita em mim? Ela falou, acredito. Falei, então vamos junto, e ela me deu esta honra de ser o orientador do doutorado dela. Imagina. A Júlia atua na área educacional há alguns anos, professora universitária em nível de graduação, em nível de pós-graduação. Atualmente ela está trabalhando na eUpdate, que é uma empresa educacional que oferece cursos de treinamento e consultoria nas áreas de saúde. Ela é mãe da Pietra e do Caio. Que são... Mas assim, vamos lá. De novo, super obrigado. E para abrir os nossos trabalhos, eu te peço para contar para as pessoas assim, quais são os sinais mais importantes que os pais devem observar nos bebês nos primeiros dias de vida e o que chama a atenção para um início de vida extrauterina normal e o que é alerta para procurar uma orientação outra. Vamos lá, o que a gente precisa pensar? Primeiramente, acho que no processo gestacional, a principal causa de complicação é a prematuridade, né? 11%, por volta de 11% dos partos, das gestações, acabam sendo prematuros. E aí, na prematuridade, é uma condição específica, né, em que o bebê, a principal dificuldade de adaptação a esse processo extrauterino vai ser principalmente o respiratório. Tem várias complicações, né, mas principalmente o respiratório, pela falta de uma substância específica no pulmão, que a gente chama de surfactante, que não vai facilitar ali as trocas gasosas, então vai ter uma dificuldade de trocas gasosas. Mas fora, né, o processo de prematuridade, que é uma condição específica, que esse recém-nascido vai para a UTI e ele vai ter que ter uma série de cuidados aí específicos, o que mais tem, o que a gente mais encontra nos berçários é a dificuldade com a amamentação. Então, a amamentação é, acho que o grande desafio para a mãe e para os pais, né? Porque a amamentação não é só da mãe, a gente precisa ter uma rede de apoio para conseguir amamentar, conseguir ter aí a amamentação adequada, né? Nas primeiras horas desse recém-nascido, o que a gente precisa observar? Primeiro, a questão da termorregulação desse recém-nascido, né? César, ele é um bebê que ele não tem essa capacidade ainda de termorregulação. O que hoje em dia é bem interessante, porque as condutas mudaram bastante, graças a Deus. Por quê? Né? Quando eu me formei, lá fiz o aprimoramento e especialização lá no Hospital das Clínicas, e em todos os lugares a conduta era, nasceu, a gente saía correndo, né? A enfermeira recepcionava o bebê, né? Acho que você deve ter vivenciado isso. A gente saía correndo, pegava aquele recém-nascido, saía correndo, parecia uma maratona, né? Você colocava no berço aquecido, secava aquele bebê, aspirava vias aéreas e fazia aquele monte de cuidados. E a gente ficava obcecada em controlar a temperatura daquele recém-nascido e ele ficava afastado da mãe. Sim. Né? Então, muitas vezes, aquele bebê era mostrado, muitas vezes a gente mostrava rapidamente para a mãe, né?
Olha, isso era uma conduta, olha, tá aqui esse bebê, confere a pulseira, mostrava o sexo do bebê e saía correndo, né? E hoje em dia, graças a Deus, essa conduta está alterada, né? Então a gente está vendo cada vez mais os partos humanizados, essa questão da humanização no trabalho de parto, durante e após. E hoje em dia, o que se recomenda é o contato pele a pele desse bebê, e a gente sabe o quanto é importante para essa questão da adaptação. Como que esse bebê está se amamentando? Né? Como que esse bebê ele está conseguindo fazer a pega correta, ele está conseguindo ali ter a sucção? E principalmente, qual é o tamanho desse bebê, né? Então, os bebês que nascem, que a gente chama, né, adequado para a idade gestacional, no peso adequado, eles contêm uma reserva energética que garante aí passar por esses momentos difíceis de adaptação, né? Exatamente, né? De adaptação da vida aí, né? Então, eu falo que a natureza é muito sábia, né? E a gente acaba interferindo demais nesses processos, a gente acaba estragando o que a natureza nos deu. Então, o que precisamos ficar atento? Hipoglicemia, César, aí volta a sua pergunta, tá? Por quê? Porque a reserva energética é menor e ele tem a maior chance de ter hipoglicemia, né? Ele está nesse processo de tentando se adaptar a mamar, aprender a mamar, e a chance dele ter hipoglicemia é muito maior. Então, dentro do berçário, o que a enfermeira, né, ou que os profissionais ficam muito atentos é a questão da hipoglicemia. E como que os pais podem, para todo mundo ficar neurótico, né? Ai, meu Deus, o meu bebê vai fazer hipoglicemia? Não, né? Então, o que os pais precisam ficar atentos? Muitas vezes é um bebê que é muito pequeno, né? Ele nasceu pequeno, com baixo peso. Vamos deixar bem claro isso, tá? Então, o bebê é muito sonolento, ele dificulta para pegar, ele só quer dormir. Então, esse é um processo. Mesmo depois de passar algum tempo, ele só continua querendo dormir. Então, é um processo que que os profissionais de saúde do berçário ficam bastante atentos em relação a isso. Do ponto de vista de saúde da mulher, quais os benefícios da amamentação? Vários, né? Então, fora a involução uterina, que para as mulheres que né, estão com aquela ficam com o resto, né, do útero ainda ampliado, ter a involução uterina, a barriguinha, né, César? Te procuro, não sei porquê, né? Pois é, né, César? Aí entra na sua, né? A barriguinha assim, saliente. Julia, é assim, na fase inicial da barriguinha pós-parto, a amamentação ajuda a resolver. Mas a gente tem também estudos que mostram redução da incidência de câncer de mama e outros. Hormonal, mesmo a questão hormonal, isso, né? Questão hormonal. O equilíbrio hormonal pós-gravídico, ele acontece de uma forma melhor quando a mãe amamenta do que quando ela não amamenta. Isso. E até tem estudos que mostram, César, o índice de violência contra a criança. Uau! Né? É menor nas crianças. Você cria um vínculo e um afeto muito grande, né? E o índice é menor nas crianças que foram amamentadas, violentadas, né? Amamentar é uma doação muito grande, né, César? Então, a mulher fica 24 horas à disposição do recém-nascido, né? Então... É um grande ato de amor, né? É um momento em que a mulher se doa completamente. Para um ser que ela gerou. Né? Exatamente, completamente. E se doa completamente, fica à disposição completamente, e eu vejo, César, que não só a mulher, mas para essa amamentação ter sucesso, precisa ter aí a família envolvida. Tá, conta um pouco mais disso pra gente. A família, né? Porque, por exemplo, a mulher está amamentando, ela consegue ir no supermercado? Ela está no puerpério, né? Então é aquele momento loucura, né? Então é aquele momento que você está com seus hormônios totalmente alterados,
Seu corpo não é aquele que era seu antes e não voltou ainda, né? Então tem a questão da autoestima, né? Que você não se olha e não se enxerga. Tem a questão, a gente sabe que tem o baby blues, que por essa alteração hormonal tem aquela tristeza né, que é normal e pode da situação, a gente chama de baby blues, né? Então a família tem que estar envolvida, ela tem que estar, a mulher tem que estar com alguém que vá fazer o supermercado, alguém que ajude na limpeza da casa, alguém que faça comida, que traga comida, porque ela não consegue dar conta de tudo. Então, se você não tiver a família envolvida, o pai envolvido, o pessoal fala, seu marido ajuda? Eu falo, não, meu marido não ajuda. Meu marido cuida comigo, né? Ele cuida comigo, porque senão não daria certo. Tem uma outra pergunta aqui da Ana Paula. Ela diz o seguinte: como podemos saber se o bebê mamou o suficiente? Essa é uma dúvida, né? Acho que nas maternidades e no recém-nascido é a primeira dúvida que surge. A mãe tem insegurança. Será que eu estou dando é suficiente? Por quê? Quando o bebê nasce, o primeiro leite, né, que não é leite, né, a substância que sai do seio materno é o colostro. E é muito pequenininho. E aí vem aquela ideia que eu estava falando com você da maternidade romântica, né? As mulheres acham que vai jorrar leite. E aí é uma decepção muito grande, porque você aperta o seio com aquela dificuldade, sai aquela gotinha, que é aquela substância espessa, bem concentrada, né, bem espessinha e amareladinha. E ela acha que aquilo não sustenta. Meu bebê mama e só sai aquilo, né? Então ela acha que o bebê, o leite não sustenta. E ao contrário, aquele colostro ele é riquíssimo em várias substâncias, importantíssimo para a primeira amamentação do bebê. E o estômago do bebê é muito pequeno também, né? Então é do tamanho do quê? De uma uva Itália. Então como é que você vai querer que ele mame litros? Se é um bebê que está saciado, ele mama e ele costuma dormir, né? Os recém-nascidos. A pega desse bebê, como é que está? Ele abocanha a auréola e o mamilo e ele não fissura o mamilo dessa mulher, né? Então dessa mãe. Então esse é outro sinal que a pega está sendo correta e que o bebê consegue sugar esse leite com eficiência. E outro sinal muito importante é observar a diurese, né? Então como que está a diurese, a hidratação desse bebê? Né? Se é um bebê que amamenta bem, que ingere líquido, né? Ele vai ter uma diurese bastante importante. Então sempre observar esses sinais, né? Então como que está a mama, a pega, como é que está, a diurese, se está eficiente e se esse bebê se está saciado. Então, esses são alguns sinais que são importantes para ver se está ok a amamentação. Porque é difícil, né? É uma insegurança sem fim. Acho que a mãe tem uma insegurança sem fim. Quando transitar da amamentação exclusiva para a alimentação diversificada? O leite materno exclusivo até os 6 meses de vida, né? Então, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria, o que é recomendação mundial, é exclusivo até os 6 meses de vida. Após os 6 meses, começa a introdução. Então, geralmente, uma fruta uma vez por dia, e vai vendo a aceitação dessa criança, e aumenta para 2 vezes por dia, começa com introduz uma alimentação salgada uma vez por dia, e aí vai aumentando. Não é que você vai tirar o leite materno, então não é assim, né? Essa dá seu dente, tchau, feito, não. Você vai introduzir para a mulher isso também não é né? saudável. Também, imagina. Então você vai introduzir. Imagina, né? Então é introduzido gradualmente aí a alimentação. Aí hoje em dia tem várias frentes aí de introdução alimentar, né? Tem eu não vou entrar em polêmicas porque cada um acredita de um jeito, enfim.
Tem o método BLW, né, em que o bebê vai pegando com a mão, vai colocando, vai saboreando, vai tendo autonomia para conhecer os alimentos e a mãe, né, vai mostrando os alimentos para ele e ele vai tendo essa autonomia de comer sozinho, tá? Então enfim, tem vários métodos aí. Ou tradicional, né, César? Que você pega a colher e... Uma colherinha, abre a boca, olha o aviãozinho. Exatamente. Né? Hoje em dia, esse método tradicional, muitos contraindicam pela questão de você não ter autonomia da criança, né? Ela conhecer os alimentos, pegar cada alimento, conhecer o sabor de cada alimento individualmente, não misturado, e ter mesmo a autonomia da criança. Hoje eu vejo muito isso, tá? Os meus bebês, por exemplo, eles querem pegar a comida e eles colocarem na boca, né? Com 1 aninho e 3, 1 aninho e 2, eles não queriam, não aceitavam mais eu com a colher dando alimentos para eles. Então eles queriam realmente pegar e colocar na boca porque eles têm a questão da autonomia mesmo, deles quererem descobrirem as coisas, né? Vamos nessa carona, alimentação orgânica processada pela mãe versus alimentação industrial. Naturalmente a gente sabe, né? Quando você fala alimento industrializado, você sempre coloca um peso negativo em cima disso. Mas é assim, e quando você vai para a realidade daquela mãe real, né? Que está ali, um filho no pé, um filho no colo, precisa ir para o trabalho, vai ficar com a vizinha. Como é que entra essa questão do alimento industrial, hein? Eu sempre penso o seguinte, é difícil, às vezes dá vontade de abrir uma lata, né? Né? Um pacote e dá, mas eu sempre penso, a gente está construindo o que o filho vai comer, né? Eu estou construindo a saúde do meu filho. E aí, como profissional de saúde, aí a gente se culpa mais ainda e se bota essa responsabilidade ainda mais nas costas, né? Então, como profissional de saúde, eu estou construindo que o meu filho, a saúde do meu filho, porque a gente sabe, né, César? Nós vemos o que acontece aí com o excesso de sódio, o excesso de glicose, o excesso de alimentos industrializados, fast food. Então a gente vive isso, né, na saúde. Sim, o índice de pessoas com diabetes, né, tipo 2, o índice de hipertensão, obesidade. Sim. Então, será que isso... Aí a gente não sabe, mas enfim, será que isso não poderia ser prevenido quando foi feita a alimentação, a introdução alimentar? Né? Então, aí a vontade é muita de abrir a lata e abrir o pacote e falar, você não quer comer, come qualquer coisa e tá tudo certo, né? Abre o pacote de biscoito lá que você sabe que vai comer, né? Mas a responsabilidade na formação dessa pessoa acabo pensando nisso, é isso que eu penso, né? Eu acabo pensando nisso. E o excesso de alimentos industrializados, açucarados, não traz benefício, né? Fato. A Juliana está pedindo alguma dica para as mães que têm de voltar a trabalhar antes desses 6 meses e vão deixar as crianças em berçário. Qual a melhor forma de substituir o leite materno ou de administrar esse leite? Tá. Substituir o leite materno tão bom quanto não vai ter, né? Aí isso é fato, né? Tem jeito, às vezes a vida nos leva a fazer, vai ter que dar um leite industrializado e aí o pediatra vai indicar o leite industrializado mais adequado para aquela criança, né? A fórmula mais adequada para a necessidade daquela criança. Porém, se essa mãe tiver condições de ordenhar o leite e deixar congelado, ela pode fazer isso. Tá, vamos falar de vacina. Bom, vacina começa, é uma loucura, né? Vacina começa quando o bebê nasce, né? E aí cada mês tem uma vacina, quase todos os meses tem vacina, acho que pula com 15 meses.
Enfim, mas eu acho que o principal da vacina, César, é a gente atentar para a má adesão, né? Então, principalmente nessa época de pandemia que a gente está vivendo, tá todo mundo atrás da vacina, falando de vacina, todo mundo quer a vacina do Covid, vacina do Covid, vacina. Só que as vacinas que tem, os pais não estão levando. Então, a gente, por exemplo, sarampo, no Brasil já teve mais de 5 mil casos de sarampo e a vacina está aí, né, gente? A vacina está aí. E as campanhas são prorrogadas? Estão aí. Então, tá todo mundo falando que é vacina do Covid, mas as que tem, a gente não tem a adesão adequada da população. Conta pra gente quem são as doulas ou doulas. Doulas. Doula, César, é uma mulher que ela acompanha a gestante, né, a parturiente, durante todo o processo de parto. Tá? Então, ela não tem um aspecto técnico. Tá? Então, ela não compete com a enfermeira, não compete com o obstetra, tá? Ela não tem um aspecto... Com obstetriz, tá? Com auxiliar de enfermagem, com técnico de enfermagem, não. Ela não tem um aspecto técnico de realizar procedimentos. Não é a função dela. A função dela é oferecer apoio para essa parturiente, traduzir, vamos falar assim, a terminologia médica e científica para aquela mulher e oferecer apoio. Ela bebeu água, ela se alimentou, o pai também bebeu água, se alimentou, ela tá com dor, vamos tentar sentar em outra posição, ela tá com frio, então ela vai oferecer apoio. Muitas vezes as pessoas confundem também como acompanhante. Okay. Não, a doula não é uma acompanhante, porque o acompanhante ele está envolvido emocionalmente. Em todo esse processo de gestação, parto, ela não está envolvida emocionalmente. Ela é uma profissional. Claro, ela está envolvida, mas é uma outra forma, né? Ela está envolvida de maneira profissional. Exatamente. Tá? Então, ela tem essa função de apoiar, de ajudar na questão dolorosa do parto. Então, com massagens, aromoterapia, cromoterapia, exercícios de respiração, exercícios de relaxamento, ajudar no posicionamento dessa mulher durante o parto. Então, ela tem essa função toda, apoio aí físico e principalmente emocional. Então, essa é a função da doula. Ela hoje em dia eu vejo que muitas pessoas desconhecem a função da doula. Ela é uma profissão muito antiga, tá? A doula é uma palavra de origem grega, então ela é muito antiga, mas muitas pessoas confundem, desconhecem, acham que a doula é a enfermeira, a doula faz parto. Não. Né? Então a doula não tem essa função de fazer o parto tecnicamente. O que quer dizer? Quem faz o parto é a mulher, né? Vamos deixar bem claro, né? A gente às vezes atrapalha. A gente às vezes atrapalha, exatamente. Mas de auxiliar, né? A doula não tem essa função técnica, tá? Ela não faz procedimentos. Benha, mais uma vez de coração, obrigado. E fica aqui o convite / intimação. Isso. Vamos marcar uma próxima? Sim. A gente, independente do café, tem outros assuntos, tem idades mais avançadas dentro da própria infância, que eu queria discutir um pouco contigo. Mas está marcado, só chamar que estou aí. Exposição tecnológica, coisas do gênero. De coração, muito, muito, muito obrigado por fazer o que você faz sempre na minha vida. Eu te arrumo a encrenca e você resolve de uma maneira maravilhosa. Obrigada, César. E eu só quero agradecer você, César. Sempre. Eu é que tenho que te agradecer sempre. Um beijo enorme, um beijo nas crianças. Você obrigada. Também faz parte da nossa família. Obrigada. Boa noite para todos. Amém para todos nós.